Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal da lição da Escola Sabatina, direto ao ponto. Um abraço especial para você que já faz parte do nosso canal. E se você ainda não se inscreveu, lembrando, é só ativar o sininho que está logo aqui abaixo deste vídeo. E você também pode interagir com a gente, deixando a sua mensagem, dúvida ou sugestão aqui nos comentários, curtindo esse vídeo e, é lógico, compartilhando também com seus amigos. Lembrando que na sua participação você concorre ao sorteio da série Conflito e de um ano da assinatura da lição da Escola Sabatina. Sabe como? É só você participar da promoção curtindo, compartilhando ou comentando aqui neste vídeo. Todos que estiverem comentando a partir da lição 7 vão concorrer na lição 13 ao sorteio da série Conflito. E todos que estiverem participando durante todo o trimestre, na lição 13, vão concorrer ao sorteio de um ano de assinatura da Escola Sabatina. Agora vamos acompanhar a recapitulação da lição 10, Espiritualismo exposto. O espiritualismo faz parte do esquema do maligno para promover a teoria de que podemos viver sem Deus. Sendo assim, ele é um artifício para manter a humanidade do lado do mal no grande conflito. Para promover o espiritualismo, Satanás mudou a definição bíblica de morte e o ensino bíblico sobre a natureza da humanidade. Este estudo centra-se em 3 grandes temas. O primeiro deles é a verdadeira essência e intenções do espiritualismo no contexto do grande conflito. O segundo é o que a Bíblia ensina sobre seres humanos e a sua formação. E o terceiro, a verdadeira esperança da ressurreição. Olha, essa lição dessa semana, ela trata de um tema muito importante, o espiritualismo exposto. Prontos? Pegue sua caneta, pegue seu papel, pegue sua Bíblia e obrigado por você estar compartilhando a cada semana mensagens aqui no nosso canal no YouTube. E eu conclamo você para fazer aquilo que a Thalia já falou. Compartilhe, comente e curta os nossos vídeos. Olha, o verso para memorizar, ele fala de algo importantíssimo nessa questão do espiritualismo. E você vai ver no transcurso da lição que esse tema vai ser uma ênfase em um desses dias de abordagem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha, minha querida igreja da Lapa, em São Paulo, eu vou estar com vocês essa semana através da Zoom, ok? No dia 7 de junho teremos o nosso encontro para revisarmos esse tema com vocês. Obrigado pelo convite e sempre será uma alegria participar com vocês. E quem desejar a nossa participação interagindo com a classe de professores na sua igreja, faça o convite, estamos prontos para atendê-los, é só mandar um e-mail. Ou se você faz parte do nosso canal no Telegram ou no WhatsApp, pode fazer o convite direto, a gente faz o agendamento e participa com vocês, ok? Vamos ao tema da lição dessa semana, a principal intenção do espiritualismo. O que a Bíblia ensina sobre o espiritualismo e a experiência da ressurreição. É bem aqui nesse terceiro ponto que o verso para memorizar se torna uma referência importante, ok? Esses 3 tópicos são importantes. Dê uma olhada na tela. O esboço dessa semana ele está um pouco mais extenso. Para você não se perder no roteiro do esboço, está aí nesse cantinho aí, ó. O espiritualismo, como começou, lição de sábado. A morte, lição de segunda e terça. Aí eu vou abordar a morte no Antigo e no Novo Testamento. Terceiro ponto, nos últimos dias, quarta e quinta-feira, os enganos e os fiéis. E eu finalizo com a lição de domingo. Interessante que eu estou fazendo uma mudança na sequência, ok? Porque eu entendo que as consequências mortais do espiritualismo é um tema próprio para você encerrar a abordagem da lição. Então você começa falando como tudo começou, isso aqui no sábado, ok? Aí você vai para segunda e terça, que fala da morte no Antigo Testamento e morte no Novo Testamento. Aí você vem para quarta-feira, que fala do espiritualismo
nos últimos dias, são 2 partes, e você volta para domingo e fecha o assunto falando das consequências do espiritualismo. Vamos ao esboço, está aí na tela, o desenvolvimento do tema. Começa com sábado. Como tudo começou? O espiritualismo é fruto de uma mentira. Gênesis 3:4. Qual é o antídoto para a mentira? Ora, a verdade. Fale da palavra de Deus. Está escrito, só existe um remédio para o veneno da mentira, a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Faça da palavra de Deus o seu antídoto. Está escrito. É a melhor forma de você vencer as astutas ciladas de Satanás com as suas mentiras. E o espiritualismo é uma crença inventada por Satanás. Sobre a morte, 2 ênfases. No Antigo Testamento, lição de segunda, e no Novo Testamento, lição de terça. O que é que você precisa falar sobre a morte? Vá direto ao ponto. Salmo 6:5, não há lembrança. Se você estiver participando de uma classe onde poucas pessoas têm lição da Escola Sabatina em mãos, use a Bíblia, está aí os textos. Se você vai preparar um sermão sobre esse tema, está aí o esboço para um sermão. E se você quiser conduzir um diálogo, uma participação na sua unidade, use os indicativos de texto, porque aí você coloca todos no mesmo padrão. Abre a Bíblia, lê o texto e dê a sua compreensão. Você vai estar revisando a lição com a Bíblia na mão, ok? Então, no Antigo Testamento, 2 informações importantes. Tem muito mais textos. A lição é para isso. Você estudou em casa, leu todos os textos, mas na hora da classe, vá direto ao ponto. Não há lembrança. E não há louvor. Portanto, a morte no Antigo Testamento é bem clara. Não há efetiva participação na face da terra. No Novo Testamento, de Santa Terça-feira, há uma garantia de que ela será destruída. Sobre a ressurreição, há uma garantia de que ela vai acontecer. E para ninguém ficar com absolutamente nenhuma dúvida, no Novo Testamento, a lição de terça-feira, há uma garantia de que a morte será destruída, segundo Timóteo 1:10. Há uma garantia de que ressuscitaremos. O exemplo, Lázaro. E há uma certeza da ressurreição, porque Cristo venceu a morte. Essa é a celebração da nossa vitória sobre a morte. Na sequência, nos últimos dias, lição de quarta e quinta-feira, eu chamo a atenção sua para você dar uma lida nesse texto aí de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 ao 10. Eu coloquei aí na tela, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de justiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha, eu queria ter pelo menos meia hora de tempo aqui para a gente dissecar esse texto, mas eu estou colocando ele para você refletir sobre as informações que ele apresenta a respeito dos últimos dias. O ministério da iniquidade já opera, e ele revela que o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca, portanto está falando do ímpio, ele realiza sinais e prodígios, mas sinais e prodígios da mentira. Tanto Deus faz os seus milagres, quanto Satanás fará os seus milagres. Como saber a respeito dos enganos de Satanás? Quem são os fiéis? Apocalipse 14:12 declara isso. Então lembre-se de que a Bíblia já advertiu que nos últimos dias o iníquo, segundo a ação de Satanás, segundo a eficácia de Satanás, com todo engano e injustiça, fará com todo o poder sinais e prodígios da mentira. Então não seja enredado pelos enganos de Satanás. E pastor, e como é que eu faço para me livrar disso? Bom, o antídoto para a mentira é a verdade. Deus não vai se manifestar em pessoas que não obedecem à sua palavra. Essa é uma referência importante para você considerar. Bom, as consequências do espiritualismo. É a lição de domingo e você encerra falando disso. Houve uma proibição, foi prometida uma punição e eu sugiro que você leia a pergunta número 2 da lição. E destaco aqui a palavra subir. Olha só, dê uma olhada aqui na tela. Essa pergunta 2, o que essas passagens bíblicas nos ensinam sobre a morte e a comunicação com os mortos? Olha, não está na lição, mas eu vou sugerir a você 3 coisas importantes. Vamos lá. Primeiro, o relato de Saul com a feiticeira. Isso aqui não está na lição.
Mas se você ler 1 Samuel capítulo 28, você vai ver esse relato ali. Eu quero destacar o versículo 8, em que Saul pede para a feiticeira fazer subir Samuel. Essa palavra subir, que aparece aí no texto de 1 Samuel, é a mesma palavra que aparece, é a mesma fala, a mesma palavra que aparece no texto de Jó, capítulo 7, verso 9. Quem desce à sepultura jamais subirá. Pronto, é esse aqui que eu queria destacar. A palavra subir, que aparece em 1 Samuel 28, 8, é a mesma palavra hebraica que aparece em Jó 7, 9, onde Jó declara que jamais subirá. Ou seja, Saul pediu para a feiticeira fazer Samuel subir. Jó diz que quem desce à sepultura jamais subirá. Percebe a informação? Então, mas Samuel apareceu. Sim, Samuel apareceu. Mas a Bíblia diz que ele não subiria, porque quem desce à sepultura jamais subirá. Percebe? Somente pela palavra de Deus que você tem segurança de que não está sendo enganado. Quem foi que subiu ali? Foi tudo, menos Samuel. Então, os enganos e prodígios da mentira, naquela situação promovido por Satanás, iludiu Saul para que fosse a guerra, e você conhece um pouco da história de Saul. Nessa guerra, nessa batalha, ele morreu. Bom, sobre os mortos é o terceiro ponto. Não sabem nada, Eclesiastes 9:5, e não devem ser consultados. Aqui é interessante. Não se consulta mortos a respeito dos vivos. Para finalizar, a leitura complementar está no livro Grande Conflito, capítulos 31 a 34. Lembro que você deve ler esses capítulos um por dia, senão fica muita coisa para você ler no final da semana, num dia só. Segunda, capítulo 31, terça, capítulo 32, quarta, capítulo 33, quinta, capítulo 34, e você conseguiu ler toda a leitura complementar sem tomar muito do seu tempo. Na próxima semana, na lição 11, nós vamos entender sobre o conflito iminente que logo vai acontecer. Mas escute, a única esperança de nossas igrejas é manter-se bem despertas. Os que estão bem firmados na verdade da palavra, os que provam tudo por um assim diz o Senhor, estão seguros. O Espírito Santo guiará os que prezam a sabedoria de Deus acima dos enganosos sofismas de instrumentos satânicos. Olha, firmados na palavra, firmados no está escrito. Esse é o antídoto para qualquer contrafação da verdade, para qualquer mentira. Que Deus te abençoe, uma feliz semana e um bom estudo no próximo sábado. Um abraço e até a próxima lição número 11.